Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer especial. Hoje vamos falar de um tema quente para os advogados e muito importante para a nossa vida diária, que é a AIMA. Vamos falar da AIMA, que tantos problemas nos levanta por burocracia, diz-se, dificuldade de agendamentos, até de agendamentos falsos, infelizmente se tem falado, mas é importante conhecer um novo rosto que, felizmente, tem ideias novas, que tem vindo a difundir em vários meios de comunicação social e que temos tido acesso. Esperamos que as consiga concretizar para bem de todos, principalmente dos cidadãos que precisam de recorrer aos serviços da AIMA. Mas antes do mais, agradecer ao Dr. Luís Góes Pinheiro por estar aqui hoje, presidente do Conselho Diretivo da AIMA. A primeira pergunta que se impõe aqui é: o que é que espera do novo governo e o que é que o novo governo pode trazer de renovação ou de modificação às políticas que a AIMA tem vindo a desenvolver, na sua opinião? Muito obrigado, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui e termos esta conversa, que acho que é muito importante. Os advogados são, de facto, parceiros absolutamente indissociáveis da atividade da AIMA e, portanto, é absolutamente fundamental termos este relacionamento próximo e este diálogo e até oportunidades como esta de falarmos olhos nos olhos e divulgarmos aquilo que estamos a fazer, porque acho que é mesmo muito importante e acho que a administração pública tem essa obrigação de ir tentar com transparência ir relatando o que vai fazendo e o que pretende fazer. Portanto, obrigado pela oportunidade. Em segundo lugar, a AIMA, como qualquer serviço da administração pública, evidentemente tem uma relação com um membro do governo que tutela a AIMA, independentemente até de haver ou não haver uma mudança governativa, portanto, evidentemente que aguardamos com expectativa o novo governo e aquele que venha a ser o novo cunho dado a esta área, tendo em conta que é uma área que bem sabemos que mobiliza muitas paixões e muitas opiniões e, portanto, desse ponto de vista, temos a expectativa que também, de alguma forma, possa haver mudanças na forma como se encara o trabalho da AIMA. De todo modo, estamos convencidos também que seremos capazes de explicar a um novo governo e de expor ao novo governo as coisas que julgamos que são boas que estamos a fazer e sempre disponíveis, como é evidente, para receber contributos que nos permitam melhorar o trabalho que fazemos. É esse, aliás, o nosso papel e é isso que procuramos fazer. Teme que o facto da imigração ser muitas vezes um tema de arremesso e uma arma política que é jogada no xadrez dos partidos possa de alguma forma prejudicar o normal desenrolar da sua função enquanto Presidente? Sabemos desde a primeira hora, independentemente do contexto político, que a imigração é uma área que relativamente ao qual há muitas paixões e muitas opiniões, mas a verdade é que aquilo que procuramos mostrar, desse ponto de vista, são factos, e os factos ajudam muitas vezes a contrapor algumas ideias pré-concebidas que não se baseiam normalmente em factos. E desse ponto de vista, o ponto de partida para aquilo que verdadeiramente mobiliza e interessa à AIMA é que, independentemente da visão que um tenha ou deixe de ter relativamente às migrações e à imigração, há um facto que é indesmentível: a AIMA deve obediência à lei e, enquanto a lei for aquela que temos e nos termos em que ela existe, deve obediência à lei da melhor forma possível e servindo da melhor maneira possível os utentes. Se a lei mudar, evidentemente que isso terá consequências na forma como a AIMA trabalha. Portanto, ou seja, a AIMA não tem estado de espíritos, não tem temores, nem deixa de ter. O que tem é uma vontade muito vincada de obediência à lei, seja ela qual for. Creio que essa é naturalmente a melhor opção e a melhor forma de estar perante as dificuldades que infelizmente se antevêem e que nós advogados, nós sim temos estados de alma e tememos francamente, porque já sofremos muito na pele as diferentes mudanças de estado de alma da governação e das políticas nesta área. Esperemos que haja alguma tranquilidade para o futuro que todos precisamos, creio eu. Duas das principais críticas que são feitas à AIMA têm muito a ver com a burocracia excessiva, a ausência de resposta. Eu citaria só algumas das coisas que me fizeram chegar, que as pessoas não podem fazer nada, não podem ir a um funeral no seu país, não podem trazer filhos, ficam com a vida bloqueada à espera da regularização. Portugal é um país que sabe que precisa de movimento migratório porque há um problema demográfico ou envelhecimento,
mas parece que os serviços públicos não querem saber e não dão resposta. Eu diria que outra das temáticas que também é problemática para nós advogados é a questão dos agendamentos e da efetiva criação de mais postos de atendimento para os pedidos iniciais, e que de facto há situações que são verdadeiramente situações de grande preocupação para nós advogados, que há pessoas que têm situações que os obrigam a ir aos países de origem e porque não têm regularizada a situação, porque falha o atendimento, perguntam-nos sempre o que é que nós fazemos. O que é que nós fazemos? Eu saio de Portugal, não me levantam questões, naturalmente, mas depois, onde quer que vá, nos transfers ou o que seja, vão levantar questões: como é que eu resolvo este problema? O que é que se pretende fazer quanto a estas críticas, diria eu, que mais se ouvem em escritórios de advogados? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, compreendo perfeitamente a angústia e a ansiedade dos advogados, e compreendo ainda mais a angústia e a ansiedade dos utentes e dos clientes dos advogados, que são utentes dos serviços da AIMA. Bem sabemos que a AIMA enfrentou à nascença uma situação que não é fácil, enfrentou não apenas o resultado da necessidade não apenas a necessidade de compor um novo organismo assente com atribuições que resultam quer do lado do Alto Comissariado para as Migrações, que foi extinto com a criação da AIMA, ou melhor, foi fundido com a componente administrativa do CEF e deram origem à AIMA, e portanto não só os já decorrentes dessa necessidade de manter a operação do dia 28 de outubro para o dia 29 de outubro de 2023 sem grandes sobressaltos, mudando inclusivamente a estrutura orgânica de funcionamento da componente administrativa, que passou do dia 28 de outubro para o dia 29 de outubro, numa estrutura assente em delegações regionais, como estava organizado o CEF, para uma estrutura centralizada e que também foi... Se me permitir a interrupção, já agora, não se esqueça do que vai dizer assim, mas gostava que me explicasse a mim e a todos os advogados qual é que foi a razão por detrás dessa centralização. Muito bem. Mas então, terminando apenas o que estava a dizer, claro. e tocando nessa pergunta, compreendo a sua relevância, não só as decorrentes dessa necessidade, também as decorrentes de um organismo que é novo. Nós estamos a falar de um organismo que ainda não tem 5 meses, não é? E, portanto, eu compreendo que é um organismo que tem sido muito falado e, portanto, desse ponto de vista, dá muitas vezes a sensação de que existe já há muito tempo, e porque, na verdade, é herdeiro e não renega a sua herança de organismos que tinha cerca de 20 anos e o outro mais do que isso, e, portanto, naturalmente que só isso já era um ponto de partida difícil. A isso somou-se o facto de haver, à nascença, 350 mil pendências, essencialmente de pedidos de autorização de residência e manifestações de interesse. E para se perceber o que é que isso significa, o CEF, durante um ano de atividade normal, não produziria 350 mil, não seria capaz de lidar com 350 mil pendências se não recebesse nenhum processo. Só para termos ideia, quando chegou ao CEF, quando chegou ao CEF e criou a AIMA, ajudou a esta transformação, só para termos uma noção, quantos pedidos são despachados por ano no CEF? No CEF são cerca de... Eram despachados os anos não são todos iguais, evidentemente, mas eram abaixo de 300 mil e, portanto, acima de 250 mil, andariam ali à volta entre os 250 e os 300 mil pedidos por ano. Claro, não estou a contar, evidentemente, com as autorizações de residência CPLP, que bem sabemos que foram automatizadas e, portanto, que contam à parte neste processo. Mas, em termos de pedidos e de resposta, é esta a dimensão. E por aí se verifica que uma pendência de 350 mil é, de facto, uma pendência extraordinariamente exigente para quem tem de responder. Não é? Se tivesse que calcular a regularização de todos estes processos, qual estima que seria o número de atendimentos que têm que ser feitos e, no fundo, o número de processos que têm que ser despachados por ano para, entre aspas, limparmos não sei se percebi bem a pergunta, mas é bom lembrar que a estas pendências soma-se também uma procura que não é baixa. Exatamente. Não é? Portanto, a procura diária do serviço da AIMA é alta, não é? Este é só mais um fator de perturbação. Quantos pedidos é que entram por ano? Em média? Entram os que, como bem sabemos que a forma como os pedidos entram na agência
está muito condicionado à capacidade de atendimento da agência, porque era assim que funcionava o CEF, ou seja, o CEF atendia o número de pedidos que se sentia capaz de atender, com exceção das autorizações, das manifestações de interesse que estão, por assim dizer, abertas à internet, uma vez que é possível fazê-las online. Todos os pedidos que não têm uma porta de entrada, que não seja a porta presencial, estão necessariamente condicionados pela capacidade de atendimento presencial. E, portanto, eu não lhe posso dizer, porque na verdade ninguém sabe, qual é a verdadeira procura que existe dos serviços da AMA. Existe sim a noção de que ela é superior ao atendimento que tem acontecido, por um lado, tendo em conta a pendência, e por outro lado, tendo em conta a pressão. Isso, as queixas que houve também são aquelas que nós recebemos e que nos obriga a, apesar de tudo com frieza, e é importante dizê-lo, porque é muito fácil num organismo que desde o início do ano já recebeu cerca de 300 mil e-mails para o mail geral, que são maioritariamente reclamações e outras manifestações de inquietação. Desde 1 de janeiro? Desde o início do ano. Portanto, percebe-se que estamos a falar de uma escala que é uma escala muito alta, não é? E, portanto, mas ainda assim, a frieza impõe-se. Ou seja, impõe-se que todas essas questões sejam lidadas com frieza. E é isso que procuramos fazer. Delineamos um plano para a resolução das pendências, temos a expectativa de as ter concluídas até ao verão de 2025, ou seja, de conseguirmos estarmos nessa altura a lidar apenas e só com a procura diária que a AIMA tem, e também esperamos nessa altura sermos capazes de, exatamente porque fomos capazes de doblar a pendência, sermos capazes de responder a toda a procura, quer a real, quer aquela que é potencial e que nós estimamos que possa estar escondida do lado de fora. Portanto, pessoas que efetivamente têm vontade de aceder aos serviços da AIMA, mas que não conseguem por limitação nas portas de acesso. Para isso, planeamos até ao final deste ano disponibilizar os principais serviços da AIMA na componente digital. Bem sabemos que não é assim que se encontram hoje em dia. O principal canal continua a ser o presencial e nós queremos passar o principal canal para o canal digital. Queremos também reformular o centro de contacto e muito brevemente iremos lançar um concurso público internacional para a criação de um novo centro de contacto AIMA, que permitirá tratar de uma forma muito mais profissional o contacto telefónico e o canal telefónico. Eu acho que o canal telefónico é mesmo um canal muito importante e muitas vezes é secundarizado quando não deveria ser, tendo em conta que é um canal que as pessoas gostam, é um canal muito direto, muito imediato, muito simples e muito democrático. Todos conseguem usar, ou praticamente todos. E, portanto, desse ponto de vista, é um canal que também deve ser privilegiado enquanto regulador do sistema. E o canal presencial, evidentemente que nesse canal presencial também temos que ter aqui em conta a necessidade de irmos tirando partido também daquela que é a vontade de vários parceiros que temos de dar também um contributo nessa matéria. Não apenas as autarquias locais, que aparecem logo em primeira linha, que é absolutamente fundamental que tenham um papel mais ativo na tramitação dos procedimentos da AIMA, designadamente no atendimento, mas também as associações desta área, especialmente as associações de migrantes, que além de terem uma vocação especial para o atendimento dos nossos utentes, podem ser também aqui um braço muito importante no contacto com as pessoas, principalmente quando tivermos a generalidade dos nossos serviços no canal digital. Porque bem sabemos que, ainda mais tendo em conta que o nosso público-alvo é um público muito com maiores dificuldades até do que a média do cidadão nacional, tendo em conta que, apesar de ser mais jovem, na verdade muitas vezes não domina integralmente o nosso idioma, não compreende totalmente a lógica da nossa organização e, portanto, tem aqui dificuldades acrescidas e, portanto, termos estes parceiros todos é absolutamente crucial. E, finalmente, também as profissões jurídicas. E estou aqui na Casa dos Advogados, ou numa das Casas dos Advogados, na Casa dos Advogados desta região, e que é absolutamente crítico, sendo as profissões jurídicas muitas vezes os principais intermediários entre os utentes e os serviços da administração pública, designadamente os serviços da AIMA, é absolutamente crítico que contemos com as parcerias com as associações públicas no sentido de melhorar o serviço que prestamos, porque nós temos uma visão ampla da prestação de serviço público e bem sabemos que com o desafio que temos pela frente, se o quisermos resolver sozinhos e de forma isolada, o resultado vai ser o fracasso. E, portanto, precisamos mesmo muito de contar com todos os parceiros que possam dar um contributo positivo na resolução deste problema para chegarmos ao verão de 2025 numa situação completamente diferente daquela que temos hoje e essas queixas serem apenas e só
uma memória triste, mas uma memória do passado. Diga-me uma coisa, já agora, em relação ao que disse, quanto aos canais online, os canais de contacto, o canal de contacto que falou, vai funcionar com triagem e direcionamento para áreas ou vai ser indiscriminado? Qual é que é a vossa perspectiva? A nossa perspectiva é desenvolver serviços, como fizemos, aliás, e foi o primeiro serviço que disponibilizamos. A nossa prioridade foi claramente dada ao canal digital, embora saibamos que não podemos trabalhar apenas para o canal digital, porque tudo isto se quiser, funciona pode começar pelo puzzle, canal digital, num puzzle simbiótico que tem que funcionar em pleno, porque eu poderia muito facilmente colocar um conjunto vasto de serviços no canal digital, mas depois não tenho capacidade de atender as pessoas, a frustração das pessoas que fazem um pedido no canal digital e depois têm de esperar anos, como acontece, por exemplo, com as manifestações de interesse, também não é a melhor forma de relacionar-se com os nossos utentes, porque efetivamente a expectativa que as pessoas têm quando recorrem ao canal digital é que tenham um atendimento dentro daquilo que será razoável, não é? E não ter um atendimento 2 ou 3 anos depois da submissão do pedido online. E, portanto, aquilo que pretendemos é, efetivamente, apostar no canal digital, mas em paralelo, no canal digital enquanto porta de entrada, mas também em paralelo, e estamos a trabalhar já nisso, optimizarmos, usando também ferramentas digitais, o acesso à informação de outros serviços da administração pública. Estou a pensar, por exemplo, ali a interligação. Talvez o mais importante de todos, a verificação da existência de um contrato de trabalho e dos intervenientes nesse contrato de trabalho. Através da AT e da Segurança Social. Por exemplo, ou seja, através de parceiros noutros serviços da administração pública ou de parceiros que colaboram com outros serviços da administração pública que nos podem fazer chegar essa informação de uma forma que nos permita tratá-la automaticamente e, ao mesmo tempo, garantir que há uma muito maior fiabilidade na mesma, porque muito do tempo que se demora a verificar um contrato de trabalho e a daí extrair a informação, mas também a verificar a veracidade dos dados que constam daquele documento. Não é? E como é que se faz essa verificação? Há muitas Qual maneiras, é temos várias ideias em mente, estamos neste momento a explorá-las, mas a informação pode vir, por exemplo, por via da Segurança Social, por via da AT, por via de informação prestada pelos toques que todas as empresas têm necessariamente de ter e que na verdade atestam as contas da empresa, também podem atestar a informação sobre contratos de trabalho, ou seja, há várias modalidades que podem ser aqui mobilizadas com o objetivo de simplificar de forma muito significativa o acesso à informação absolutamente crítica para o nosso trabalho, usando fontes fidedignas e fontes... Existe essa possibilidade, já agora, permita-me puxar a brasa à nossa sardinha, claro. Existe a possibilidade de alguma forma os advogados também poderem ser parceiros nessa parte de testar a autenticidade de declarações ou não está ponderada para já? Há desde logo uma área em que os advogados são absolutamente críticos e aliás resultou de protocolos que celebramos muito recentemente. Por um lado, primeiro foi um protocolo celebrado entre a senhora Ministra e as associações públicas e posteriormente, na sequência aliás do que a lei prevê, e posteriormente um protocolo celebrado entre a AEM, eu vou especificamente falar aqui da Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados, e que permite, enquadra a forma como os advogados poderão participar na instrução dos processos e, portanto, uma área absolutamente crítica, tendo em conta as especiais qualificações nesta área que os advogados têm. Também sabemos que os advogados têm competências atribuídas por lei na área da autenticação de documentos e, portanto, são pessoas a quem a lei já atribui fé pública em vários momentos. E, portanto, desse ponto de vista, também é possível explorar oportunidades decorrentes da fé pública que os advogados eu estava a pensar, considerando o enorme número de advogados que existem em todo o país, cerca de 35 mil, poderem ser vossos parceiros nessa verificação de elementos e da veracidade dos elementos, nomeadamente através de certificação, por exemplo, de contratos de trabalho ou outra situação, e o advogado naturalmente assume a responsabilidade pela declaração que faz. E isso poderia ser uma forma também de envolver mais no terreno os advogados com essa verificação dos elementos que vocês necessitam. As oportunidades de trabalho conjunto, quer com as entidades todas que já referi, quer com os advogados especificamente, são muitas, até porque, se bem sabemos que os advogados têm aqui uma importância muito especial, porque são provavelmente, juntamente com os solicitadores,
das profissões que melhor conhecem o negócio da AIMA e que mais diariamente lidam com este tipo de questões. E, portanto, nós, como já disse, o primeiro passo foi dado em matéria de instrução. Aliás, a lei prevê expressamente a possibilidade de haver protocolos com as associações públicas da área jurídica para colaborações na área da instrução de processo, e, portanto, é um bom começo. Mas outras áreas há que podem e devem ser exploradas, e, portanto, evidentemente que nós estamos abertos a ideias e abertos a sugestões, e que ninguém melhor do que quem dirige estas associações públicas, quer a senhora bastonária, quer os presidentes dos conselhos regionais, para serem porta-vozes de boas ideias e bons contributos para nós podermos melhorar o nosso serviço. E, portanto, deixo aqui também esta sugestão. Claro que sim, e nós iremos seguramente aceitar o desafio, porque também pretendemos, como aliás este podcast, e temos feito muitas vezes, que a ligação entre as entidades públicas e o Conselho Regional de Lisboa seja muito próxima e, na medida do possível, possamos ajudar em tudo o que permita melhorar quer a vossa, quer a nossa função. Muito bem. Porque é isso que nós pretendemos. Mas eu gostava, por exemplo, qual é que é, em relação aos serviços online, o que é que vocês gostariam, no mundo ideal, de ser feito online, de forma a facilitar esta nossa comunicação, nossa e dos cidadãos convosco? No mundo ideal gostaríamos que fosse tudo, não é? Porque, na verdade, eu acho que é uma ambição que não é desmedida, tendo em conta que não é sequer inédito na administração pública haver serviços que têm a maioria, ou talvez mesmo a quase totalidade, porque a totalidade será sempre um objetivo em movimento, mas a verdade de haver a larguíssima maioria dos serviços, e principalmente a totalidade dos serviços mais relevantes, disponíveis online. Todos conhecemos o serviço que há muitos anos começou a ser prestado pela AT. A Segurança Social também tem feito um caminho muito, muito interessante e assinalável nessa área. A Justiça, há muitos anos, começou, designadamente na área dos registros de notariado, também um caminho relevantíssimo nesta área. Portanto, e na área dos tribunais, que sabemos bem que há muitos anos que é integralmente desmaterializado em várias áreas dos tribunais, e os advogados não têm que se relacionar em papel com tribunais há muitos anos. Portanto, não é de toda uma ambição desmedida. Aquilo que pretendemos é exatamente isso, é que a maior parte dos serviços da AIMA passem para o canal digital, que seja possível pagar esses serviços imediatamente no momento do pedido, até para verificarmos aquela que é a procura real e aquela que é apenas uma procura tentativa, não é? Porque muitas vezes também não temos a certeza, mas desconfiamos que possa haver, não havendo pagamento, que em alguns casos possa haver tentativas de apresentação de pedidos em Portugal e noutros países, e, portanto, aguardando a ver quem efetivamente responde primeiro, e desse ponto de vista poder selecionar a entidade responsável, mas isso obrigaria a uma ação da nossa parte, sem efetivamente haver um retorno dessa ação. E, portanto, pretendemos garantir que os pedidos são efetivamente desejados por quem os faz e que a nossa ação é remunerada, como se exige, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o pagamento ser feito online. E, portanto, a nossa ambição é tudo. Os pedidos de autorização de residência, seguramente, as manifestações de interesse já hoje existem, mas podem ser tramitadas com muito mais dados que permitam maior automatização, designadamente com o pagamento, que hoje não é feito, e por aí fora. Portanto, essa questão do pagamento, e só já porque falou nela, como é que prevê solucionar uma questão? E eu, como já lhe tinha dito anteriormente, eu trabalho também na área das autorizações e tudo o que tem a ver com essa questão da imigração. E uma das coisas que, sinceramente, mais me choca e mais me tem vindo a chocar é que nós temos clientes, nomeadamente os Golden Visa, que estão há mais de 2 anos. Eu tenho clientes que são mais de 2 anos para pagar 30 mil euros à AIMA, porque é uma família. Eles já têm tudo pronto, é só receber a notificação para ir pagar 30 mil euros. E eu pergunto-me, o Estado tem assim tanto dinheiro que não precisa de 30 mil euros? É que é curioso, é que eu nem consigo explicar às pessoas. As pessoas dizem-me, eu só me falta pagar. Porquê é que eu não posso ir lá e pagar? Não é fácil explicar isso às pessoas, nem é desejável termos de explicar isso às pessoas, porque há determinado tipo de factos que são difíceis de explicar. Aquilo que posso dizer relativamente a essa matéria é que não conheço o caso concreto e, portanto, não, mas falando em geral... Não sei a sua não, nem eu pretendo isso. Que às vezes... não estou a dizer que é o caso, até porque seguramente o conheço bem, mas estou a dizer que muitas vezes os problemas são mais complexos do que às vezes esses tipos de sintomas
Mas é que nesta até situação... são facilmente ridicularizáveis de monstro, mas não estou a dizer que é o caso. Estou a dizer que, e a única coisa que podemos dizer é que é apenas um dos sintomas da situação delicada que a AIMA enfrenta e que resulta do que sabemos. Mas voltando também àquilo que disse no início, a nossa ação relativamente a essa matéria tem que ser uma ação fria, porque efetivamente quem, como nós, nasceu com as dificuldades que conhecemos, que tem que enfrentar diariamente uma procura muito superior àquela que seria desejável se as coisas não tivessem tido dificuldades nos anos anteriores ao nascimento da AIMA. E, portanto, naturalmente que sabemos que surgirão situações que são caricatas e até muito difíceis de explicar a qualquer utente e a qualquer cidadão. Eu próprio tenho muita dificuldade em compreender algumas das situações que vão surgindo. Agora, aquilo que posso dizer é que estas situações resolvem-se com frieza, com um plano e com uma vontade férrea de levar por diante. As situações tristes e caricatas fazem-nos evidentemente refletir, fazem-nos sentir empatia. Nós não perdemos nunca neste processo de empatia relativamente aos nossos utentes. Ou seja, não é uma situação em que, pelo facto de todo o dia lidarmos com situações complicadas, isso nos faz criar insensibilidade, mas em simultâneo bem sabemos que se nos deixarmos consumir apenas e só pelas situações do dia-a-dia e pelo caso concreto dramático, deixamos de ter capacidade para resolver os problemas de uma forma estrutural e para o futuro. E nós claramente definimos como prioridade máxima não deixar de seguir o nosso rumo e garantir que a resolução dos problemas da AIMA tem que ser uma resolução estrutural. Não pode ser uma resolução casuística, não pode ser uma resolução contingente, não pode ser uma resolução apenas a pensar no dia de hoje, porque senão o que estamos a fazer é garantir que nunca resolveremos o dia da manhã. E bem sabemos que se queremos resolver, temos que manter essa vontade. E, portanto, o que fazemos hoje, e só para explicar de forma muito clara, é garantir que, a par da tentativa de continuar a prestar serviço, temos um caminho paralelo de tentar criar condições para que no futuro tenhamos uma produtividade francamente superior àquela que temos hoje em dia. Porque se nós resolvêssemos o nosso problema de dificuldade de entrega de serviço apenas com mais recursos humanos, eu diria que provavelmente seria uma tarefa impossível. Porque eu vou-lhe dar apenas um exemplo. Os nossos próprios sistemas de informação não aguentam neste momento muito mais gente a trabalhar em cima deles. E, portanto, é um bom exemplo de como nós temos que fazer um trabalho prévio de resolução de problemas estruturais para depois, em cima disso, criarmos condições para elevar a produtividade de forma significativa. Porque todos os paliativos que agora estamos a aplicar e estamos a fazê-lo resolvem-nos alguns problemas, mas não nos resolvem os problemas de forma estrutural, nem com garantias de que no futuro as coisas corram francamente melhor. E é essa a nossa ambição. Então, se calhar, até para nós, porque uma das coisas que nós advogados nos queixamos é a falta de transparência para que possamos perceber o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. Muito bem. E acho que era importante uma explicação, e aproveitando este canal, porque todos nós sabemos que o CEF esteve para acabar praticamente 2 anos, que durante esses 2 anos houve saída de pessoas do CEF, houve muitas dificuldades que foram sendo enfrentadas, como é normal, num serviço que está a terminar, porque estando a terminar um serviço é natural que haja também alguma desmotivação das pessoas porque não sabem o que é o futuro. O que eu questiono é, estes 2 anos, a situação que encontrou, quais foram as principais dificuldades que encontrou e que teve que solucionar, para nos ajudar também a perceber o que estamos a ver do lado de cá? Uma coisa eu encontrei que me deixou particularmente satisfeito, foi ter encontrado um conjunto de funcionários motivados e com muita vontade de abraçar este novo desafio. E isso confesso que, embora efetivamente tivesse a expectativa de encontrar funcionários públicos responsáveis e cumpridores, mas não esperava encontrar pessoas com tanta vontade de fazer com que as coisas funcionem. E essa é a primeira nota, e não queria deixar de dizer, que foi para mim especialmente surpreendente porque tiveram de viver uma transformação significativa e muitas pessoas naturalmente tinham muitos anos de trabalho numa casa e, portanto, bem sabemos que normalmente as pessoas mais competentes têm também uma ligação afetiva ao seu local de trabalho, porque é uma coisa mesmo importante para si, e naturalmente que o fim, e eu próprio também já trabalhei em sítios que terminaram, que acabaram por deixar de existir, ou que mais tarde deixaram de existir, e sente sempre uma sensação de perda
que nos penaliza e, portanto, isso é mais do que compreensível e é normalmente compreensível que isso aconteça nos funcionários que mais têm capacidade de entregar, porque são os mais comprometidos com a sua organização e os mais comprometidos com o seu trabalho. Portanto, a primeira nota que eu queria dar era que os funcionários que encontrei me surpreenderam pela sua vontade de fazer com que este projeto resulte. Surpreendeu-me, não porque não esperasse isso, porque sei que os funcionários públicos, já trabalhei com muitos, são, em regra, profissionais e procuram que o seu trabalho tenha um impacto positivo na vida das pessoas, mas neste caso concreto fui surpreendido pela vontade efetiva e apaixonada de fazer com que as coisas resultem. Primeira nota. Segunda nota. Houve necessariamente que este período de mudança é um período que não foi isento de ansiedade nas pessoas. Isso é normal, até porque, como acontece sempre que há mudança, as pessoas têm sempre uma expectativa relativamente ao resultado da mesma e, portanto, até verificarem se ela se efetivou ou não, há sempre alguma ansiedade. Mas não acho, e isso vê-se dos dados, até pela análise dos dados estatísticos, que durante este período tenha havido uma especial desistência por parte dos trabalhadores do antigo CEF relativamente ao trabalho no que respeita às autorizações de residência e outros serviços. O que se verificou era que, de facto, se quer que lhe diga, a minha opinião, houve de facto uma quebra muito significativa da procura durante os períodos mais intensos da Covid e a seguir, logo após que começou a abrandar esse período, houve um aumento muito significativo da procura e não houve capacidade de resposta com a elasticidade que uma mudança brusca exige. Isto acontece frequentemente nos serviços de administração pública, que estão muitas vezes capacitados para dar conta do dia-a-dia, mas têm pouca agilidade para responder a variações bruscas de procura. E quando isso acontece, em regra acumulam pendência e depois essa pendência torna impossível mesmo lidar com o dia-a-dia quando ele retorna à normalidade. E, portanto, e isso é algo que tem que nos refletir a todos, os que gerem serviços à administração pública, como criar condições para que sejam mais resilientes e tenham maior capacidade de responder a picos de procura sem que isso prejudique mais tempo do que seria necessário a prestação de serviço aos nossos utentes. E diga-me o seguinte, já agora, aproveitando que está aqui, a fazer uma pergunta que todos nós advogados temos, considerando que a previsão que existe neste momento é ter resolvido as pendências até ao verão de 2025, o que é que os advogados poderão, com algum grau, tanto quanto é possível, de certeza ou de previsibilidade, dizer a clientes que estão há anos à espera de autorizações de residência? O que é expectável em termos abstratos que venha a ser a resolução das pendências dos próximos meses? No fundo é isto, ou seja... Sim, mas como disse, eu não tenho a ilusão de que tenho a oportunidade de pedir às pessoas que me deem tempo para resolver o problema. Eu não tenho essa ilusão. E isso seria evidentemente muito ingênuo da minha parte acreditar que há disponibilidade por parte de utentes que têm toda a razão, porque aguardam para lá do que é aceitável a resposta de um serviço à administração pública, que aguardem mais um tempo que nós estamos a resolver o problema e porque, na verdade, e naturalmente, as pessoas preocupam-se apenas e só com o seu problema. Claro. E é isso que se espera delas, é isso que eu espero dos meus utentes. Ainda que compreenda que a comunidade em geral esteja preocupada com o funcionamento de um sistema, e aí da comunidade como um todo, aguardo que compreendam que há um plano e que há vontade de o executar e, portanto, resolver o problema como um todo, mas de cada das pessoas que têm a sua pretensão a aguardar uma decisão da AIMA ou a aguardar qualquer ação da AIMA, seguramente que sei que aquilo que espera é que a sua pretensão seja resolvida. E, portanto, eu volto a dizer e volto àquilo que disse no início. O facto de nós termos um plano que achamos que é absolutamente crítico que seja executado para garantir a resolução de forma estrutural do problema da tramitação dos processos na área administrativa, não invalida que estejamos a procurar fazer o possível para, com pequenos paliativos, é verdade, mas que vão criando alguma maior capacidade de resposta, a resolver os problemas individuais daqueles que já aguardam hoje. E dou alguns exemplos. Por um lado, as medidas que vão sendo implementadas produzem um efeito, logo, não é? Por exemplo, o portal com a possibilidade que nasceu com o serviço de reagrupamento familiar para crianças, ou que começa com as crianças, mas também tem disponível a possibilidade das pessoas que pretendem
aceder aos serviços, designadamente os cidadãos de origem comunitária também podem usar o portal para o fazer, numa outra perspectiva ainda mais rudimentar, mas que está a ser também atualizada. Nós vamos colocando vários serviços online, estamos, por exemplo, também a trabalhar nas componentes que não são tão visíveis, designadamente nas componentes do back-office dos nossos sistemas, que se vão traduzir em elevação da produtividade, quer por automatismos, quer até pelo maior desempenho dos sistemas. E, por exemplo, posso-lhe dar um exemplo que nós, relativamente ao portal, o que estamos a fazer é criar uma estrutura que é independente do sistema em que tramitamos os processos da AIMA, para evitar que haja concorrência de recursos tecnológicos e procurar horas de muito menor utilização para que a informação do portal possa ser transferida para os sistemas de tramitação da AIMA. Estamos em paralelo a a contratar, porque também é preciso fazê-lo e a contratação pública leva o seu tempo, como também bem sabemos, principalmente quando se trata de um organismo sem passado e, portanto, que não pode planear as coisas a 10 meses, um ano, que muitas vezes é o tempo que demora um determinado procedimento de maior envergadura. Mas pronto, mas estamos dentro dos constrangimentos que conhecemos, porque a administração pública é assim. Mas entre essas inovações tecnológicas... Mas vão todas produzindo efeitos no imediato, é isso que eu quero dizer. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer é que é verdade que tem um potencial transformador integral quando estiverem todos a funcionar, mas até lá vão produzir efeitos que vai ajudar a resolver os problemas que no imediato as pessoas vão sentindo. E também não escondo que temos procurado criar veículos para que os nossos parceiros mais diretos tenham pelo menos a possibilidade de nos avisar de situações dramáticas como aquela que referiu há pouco. E desse ponto de vista, temos pontos que estamos a estabelecer com as associações migrantes e queremos também ter estas pontes com as associações públicas do setor, designadamente com a Ordem dos Advogados e os Conselhos Regionais, para criar veículos de transmissão de situações críticas, como volto a dizer, como disse há pouco, porque muitas vezes aquilo que é complicado distinguir no meio de um universo de uma pendência tão alta é que basta que 1 em cada 1000 destes casos sejam absolutamente dramáticos. Esses casos dramáticos são 350, mas nós nunca os vamos encontrar no universo dos 350. É uma agulha no palheiro. E, portanto, é mesmo muito importante que haja quem nos consiga alertar para situações de maior criticidade e que carecem de um tratamento diferenciado. E há, de facto, situações urgentes e que merecem tratamento urgente. Eu dou-lhe um exemplo que para mim é dos mais chocantes, que é alguém que tem um pai, uma mãe, um filho no país de origem que está doente, que precisa de apoio, ou um falecimento. É expectável que estas pessoas, eu não digo breve prazo, mas a médio prazo, tenham um canal ou uma forma específica, provando naturalmente essa situação, de ter uma solução que lhes permita ir e voltar sem problemas. Isso é expectável? É expectável que haja um canal. Aliás, nós estamos a trabalhar nisto neste momento, estamos ainda a dar os primeiros passos para já, não expondo para o exterior, mas que nos permita já internamente criar soluções que nos permitam de forma, como é que eu ia dizer isto, de forma o mais isenta possível, distinguir as situações que carecem de uma tutela específica, não é? Exatamente também para evitar que haja aqui uma maior demora para quem aguarda há mais tempo, porque verá passar à sua frente situações críticas que merecem uma tutela específica, mas que tem que ser um número razoável para não tornar absolutamente inacessível aqueles que não têm, não vivem uma situação dramática, e por isso é que é preciso ter aqui alguma ponderação e algum cuidado na criação de vias rápidas, sob pena de prejudicar de forma excessiva aqueles que aguardam porque não têm nenhuma situação excepcional, e portanto temos que ter isso em conta. E o que estamos a fazer internamente é criar capacidade de distinguir aquilo que efetivamente carece de uma tutela específica para garantir que temos atenção especial a essas situações, não prejudicando de forma inadmissível a vida de pessoas que têm situações dramáticas. Isso leva-me a outra questão. Aliás, eu tenho aqui duas questões, mas considerando que falámos na situação das situações dramáticas e das situações que fingem ser dramáticas, porque também sabemos como é que as pessoas são, infelizmente. Há uma situação que tem vindo a ser muito falada, quer na comunicação social, quer até nas redes sociais, que é a venda de agendamentos.
Umas vezes há venda de agendamentos que não existem, outra há venda de agendamentos que até existem. Está previsto, creio que sim, naturalmente, o combate a estas situações que de facto prejudicam toda a gente? Sim, quer dizer, a venda de situações de agendamentos que não existem é uma situação que é burla, tutelada pelo Código Penal e que efetivamente seguramente que as entidades responsáveis pela investigação criminal que estão atentas a essa situação, eu sei que estão. As outras circunstâncias que também não são de desconsiderar são evidentemente situações que nos preocupam, mas também sabemos que enquanto não formos capazes de dar uma resposta rápida à procura que temos, seguramente que haverá quem se procura aproveitar daqueles que estão numa situação mais difícil. Sabemos que infelizmente é assim, acontece em todas as áreas. E portanto continuo a dizer que a nossa preocupação tem que ser, por um lado, esgotar a oportunidade de haver aqui quem possa vender uma facilidade porque há uma dificuldade, esgotando-a, dando a facilidade a todos e, portanto, tendo todos acesso. Um atendimento rápido. Essa é claramente a melhor solução. Sem prejuízo de, eu até do ponto de vista ético, não tenho dúvida nenhuma que quem pratica factos ilícitos deve ser perseguido e deve ser responsabilizado pelos mesmos. Sem sombra de dúvida. Mas também não tenho qualquer ilusão de não compreender que o grande terreno fértil para os factos ilícitos é o mau funcionamento do sistema. E, portanto, quanto melhor o sistema funcionar, menor será a oportunidade desse tipo de operações e desse tipo de práticas florescerem. Inteiramente de acordo. A melhor forma é ter um agendamento que funcione rapidamente. E o online ajuda nisso. Exatamente. Porque, na verdade, se essa for a porta de entrada e não for um afunilamento nos balcões, ajudará muito a reduzir, pelo menos, esse tipo de práticas. Agora, temos que o fazer com parcimónia, como já disse há pouco, porque pôr serviço online, por estranho que pareça, é mais simples do que depois ter capacidade de dar resposta às pessoas que entram por essa porta. Claro. Porque, eu volto a dizer, houve aqui uma quase que um dique, uma comporta que foi colocada à frente da procura durante vários anos. Neste momento, se nós levantamos essa comporta, inundamos tudo o que está à frente. Não vamos, o rio não vai fluir tranquilamente. Claro. E por isso é que tem que ser, de forma progressiva, temos que ir abrindo as comportas, permitindo que haja outros canais que permitam um maior volume de circulação de água, mas tem que ser não pode ser superior à capacidade que temos de garantir que o rio continua a fluir dentro das margens. Nos termos do vosso plano, e já que estamos em temática de agendamentos, há naturalmente uma previsão, e quando é que isso poderá acontecer, que é quando é que nós, cidadão em geral e advogados, poderemos contar com a possibilidade de chegar ao site da AIMA e fazer o agendamento sem grandes constrangimentos. Há alguma previsão quanto a essa data? Antes de mais, dar nota que muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem fazer um agendamento, mas na verdade a decisão sobre se deve haver ou não haver um agendamento para um contacto presencial devia ser uma decisão de dentro e não de fora. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu espero que aconteça é que as pessoas não venham pedir agendamentos, ainda que possamos ter numa fase intermédia um modelo com esse perfil. Aquilo que eu quereria mesmo é que as pessoas não venham pedir um serviço e depois eu logo decidirei se preciso ou não de haver pessoalmente. Exatamente. Sim. Que é um caminho um bocadinho diferente, ou seja... No fundo, fazer uma instrução prévia, é isso? Ou seja, o que eu queria era receber os pedidos de forma digital, instruí-los previamente, ter já um projeto de decisão assumindo que tudo aquilo é verdade e só depois então chamar a pessoa para se for necessário... Logo para a recolha dos biométricos e para finalizar o procedimento. Portanto, no momento em que a pessoa é chamada, o processo já está decidido. É só precisa da recolha dos biométricos. E confirmar os elementos, no fundo. Confirmar tudo e verificar a autenticidade da documentação. Exatamente. Não é? Pronto, que é absolutamente crítica e que é um momento do contacto presencial. Até porque estamos a falar de documentos estrangeiros. Que nos habilita de fazer isso. Exatamente. Passaportes e até contratos de trabalho e outros. Não é? Sim, enquanto estivermos no modelo que temos hoje. Mas o que eu quero dizer é que, de facto... Portanto, às vezes há muita ideia de não consigo fazer um agendamento e eu percebo que as pessoas sintam essa necessidade porque é como o sistema funciona hoje. A cultura que se criou foi essa. Mas o que as pessoas querem não é um agendamento, querem é o problema resolvido. Claro. Não é? Pronto, claro. E, portanto, eu percebo que às vezes há uma ideia e as pessoas dizem porque é que não há mais pessoas a atender o telefone? Eu posso pôr mais pessoas a atender o telefone, mas isso não vai aumentar o número de agendamentos.
Porque o que limita a minha capacidade de agendamento não é o número de atendedores. O que limita a minha capacidade de agendamento é a capacidade de tramitar. E o telefone foi usado durante anos apenas e só como um contentor de procura. E, portanto, serve para afunilar a procura. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o problema não é de porta. O problema não está na porta. O problema está na capacidade de aguentar dentro da estrutura o número de pessoas que vai entrar por ela. E, por isso, resumindo, na verdade nós queremos acabar com os agendamentos. Nós queremos acabar com o agendamento promovido pelo próprio. Nós queremos é que as pessoas usem os portais e usem os sistemas digitais quando eles estiverem disponíveis para pedir o serviço. No fundo, como já fazem com o ARI. Como fazem. E depois serão chamados para a finalização do processo quando ele já está completamente decidido e tramitado. Porque, a partir do Estado, também não tem que desconfiar que as pessoas são mentirosas. E, portanto, aquilo que deve assumir é que aquilo que lhes estão a dizer é verdadeiro. E, portanto, tramita o processo todo até ao fim, assumindo que a informação que foi submetida que é verdadeira. E depois, no momento, fecha quando verifica que efetivamente é. Se verificar que não é, não há emissão da documentação nem há decisão final. Diga-me o seguinte, falou nas parcerias como sendo fundamentais. Há uma que nós, até numa conversa prévia, já tínhamos falado, que tem a ver com a intervenção da máquina autárquica. Quais é que são as competências que nós poderemos esperar encontrar numa união de freguesias, por exemplo, num futuro próximo? Esperemos. Nós temos duas estruturas que achamos que podiam ser muito úteis, serem umas vezes em parceria, outras vezes até de forma exclusiva, suportadas ou apoiadas pelas autarquias e até por outras associações. Falando primeiro de uma mais simples, mais ágil e menos exigente, que são os IMA-Spot. Nós ainda não criámos nenhum, mas estamos em modelo de construção daquilo que será uma futura estrutura que até ambicionamos que um dia... Poder só dizer o que é que pretende que seja o IMA-Spot? O IMA-Spot pretende-se que seja uma estrutura com um conjunto de regras standardizadas, com uma imagem standardizada, que permita apoiar as pessoas na utilização dos serviços digitais da AIMA. Ainda que usando uma plataforma exclusiva de quem trabalha nesse tipo de estruturas. E com isso, espalhar esse tipo de estruturas, quer em freguesias, quer em associações de apoio aos migrantes, ou associações de migrantes. O que é que... Temos uma outra estrutura mais complexa e mais exigente, que são as lojas AIMA. E nós achamos que as lojas AIMA não têm que ser um exclusivo da AIMA. O que é importante que as lojas AIMA tenham é pessoas com competência e com capacidade para assegurar um conjunto de serviços que hoje são assegurados apenas e só pela AIMA. Mas essas pessoas são funcionários da AIMA ou não? Esses não seriam funcionários da AIMA. Os primeiros são completamente fora. No fundo, o que estão a usar são os serviços digitais que já existem e servem ali de mediador entre o utente e o sistema. Auxiliam, então? Auxiliam. Os segundos, não. É uma estrutura mais robusta que permite, tirando partido de funcionários das autarquias, a possibilidade, por exemplo, de nessas estruturas serem recolhidos os dados biométricos. É importante lembrar que tudo isto é um puzzle que no final em que as peças encaixam todas. E a verdade é que nós hoje estamos habituados a ter estruturas em que o pedido, a tramitação, a decisão e a disponibilização a recolha dos dados biométricos e a decisão é toda feita muitas vezes no mesmo sítio. E aquilo que pretendemos ter no futuro é uma segmentação, e há pouco eu não respondi sobre a questão da centralização, mas a centralização permite-nos fazer isto, ou seja, permite-nos ter estruturas que a nível nacional tramitam determinadas partes do procedimento. E, portanto, muitas vezes o medo que existe é de ficar na mão da mesma pessoa todo o poder relativamente àquele processo. E aquilo que nós queremos é segmentar os processos de forma a que eles passem por mãos diferentes e não só elevando a redução e reduzindo a oportunidade de fraude, também sabemos que a melhor maneira de a combater é reduzindo a sua possibilidade, mais do que toda a perseguição que se possa fazer, é reduzindo essa oportunidade, havendo mais um procedimento, e sabemos até do ponto de vista financeiro que um dos grandes segredos para as garantias do funcionamento escorreito e ilícito é os procedimentos não ficarem concentrados numa só pessoa, não é? Haver controlos múltiplos. E aqui também um sistema que permita que os pedidos entrem por via digital,
que sejam instruídos por pessoas que estão localizadas em qualquer sítio, uma vez que não precisam ter um contacto presencial com o utente e, portanto, podem trabalhar em qualquer ponto do país. E que, em que a pessoa é chamada depois para um ponto mais próximo para a recolha de dados biométricos, mas a avaliação já foi toda feita. Na verdade, permite-nos tirar partido dos funcionários das autarquias, também são funcionários públicos e são funcionários feitos da mesma matéria que são os funcionários da AIMA, em condições que podem ser em parcerias, e neste momento são essas que estamos a trabalhar com funcionários das duas instituições, alargando a nossa capacidade de atendimento presencial, com recolha de dados biométricos e com outras operações que são essenciais fazer Será no contacto essencialmente presencial. os biométricos que estão a pensar. E a verificação da documentação. Portanto, são os atos que, na verdade, é muito difícil que deixem de ser feitos presencialmente. Claro. Embora seja verdade, e nós estamos a estudar soluções para a recolha de dados biométricos sem haver contacto presencial. Pelo menos de alguns deles. Portanto, quanto mais rápido for o atendimento, melhor para todos, não é? Porque o atendimento é um constrangimento. Será sempre. Porque, bem sabemos, tudo o que for automatizado é sempre, por definição, mais rápido do que tiver que ser feito individualmente e o que tiver que ser feito presencialmente. E por isso queremos reduzir ao mínimo o tempo de um atendimento e queremos reduzi-lo não só, e queremos reduzi-lo às tarefas para as quais o atendimento presencial seja absolutamente imprescindível, enquanto forem, não é? Porque, de facto, em tese, pode até não ser nada imprescindível, não é? É tudo uma questão, eventualmente, de tempo, não é? O tempo nos vai mostrar que o contacto presencial não é necessário para serviço nenhum. Mas, até lá, e temos que o reduzir ao mínimo indispensável. Calculo que a inteligência artificial também entra nessa equação, ou não? Em algumas áreas sim, noutras ainda está demasiado... há áreas em que pode dar uma ajuda relevante. Por exemplo, nesta fase de crise pode ser útil para o tratamento de grandes volumes de correspondência digital, como são o caso dos e-mails que recebemos, que seja para compreender o teor dos mesmos e catalogá-los, por exemplo, extrair a informação necessária para saber que resposta é preciso dar a cada utente. Isso pode ser fazer a triagem, pode ser para fazer uma triagem, para fazer uma catalogação, para fazer até uma resposta automatizada em algumas situações. No fundo, usar no tal canal de contacto para direcionar logo. Sim. Embora eu confesso que acho que há soluções já muito maduras, é verdade, e já com um nível de sofisticação e sofisticação têm todas, mas de capacidade de responder com qualidade aos utentes que rivalizam, sempre que imperda, mas rivalizam com o atendimento humano, não é? Não necessariamente para esse tipo de atendimento, mas para um atendimento diferido, designadamente para triagem, para catalogação, etc., pode ser muito interessante. Para atendimento, volto a dizer, há soluções de facto digitais já experimentadas de atendimento automatizado. Enquanto o negócio for relativamente possível de ser tratado numa lógica mais tradicional e, portanto, ainda com instrumentos digitais, mas numa lógica mais de algoritmos tradicionais, eu acho que temos uma maior probabilidade de deixar o utente bem servido, ou mais bem servido. Enquanto o nível de desempenho dos chatbots de voz ainda não for um nível tal que as pessoas tenham uma dificuldade já muito grande de distinguir se é um humano ou se é um robô. Mas tem a ver com a qualidade do serviço, não pela vantagem que tem. Para o serviço, hoje em dia já há ferramentas que têm enormíssima vantagem. Porquê? Porque conseguem, por exemplo, resolver o problema mesmo que seja de 25% dos utentes que ligam. Se 25% desses utentes puderem ser resolvidos por uma máquina, tem uma capacidade de retirar procura de cima do atendedor humano muito grande. Ou mesmo até mais. Há algumas ferramentas que alegam ter mais do que isso. Mas o problema é que, do ponto de vista da satisfação do utente, ela pode não ser assim tão relevante. E, portanto, nós aqui temos que sempre balancear já todos barramos entre a satisfação do utente e a redução da procura do fator humano, que é muito aliciante, mas que nunca pode esquecer que do lado de lá está uma pessoa que se vai irritar, que se vai ficar, que não vai gostar do serviço que vai receber. Claro. E que em último nível pode efetivamente ficar descontente. Mas estamos evidentemente a olhar para todas as possibilidades, até porque nós diariamente usamos ferramentas de inteligência artificial já hoje em vários sistemas de informação que usamos. Não são sempre, ainda há uma forte possibilidade de utilização das mesmas em elevação da produtividade.
De facto, é muito interessante toda esta temática porque toca muito a nossa atividade profissional e por isso preocupa-nos muito, eu diria quase tanto como a vós, que isto funcione. Mas há uma questão que sempre nos preocupa, que é a questão dos atendimentos prioritários, preferenciais. Porque nós temos os prioritários e temos o preferencial, que tendencialmente é o nosso e o dos solicitadores, que nós temos esse direito. Como é que isto poderá vir a ser assegurado, quer os prioritários, quer os nossos preferenciais, no novo sistema de funcionamento da AIMA? É uma reflexão que temos que fazer em conjunto e é isso que proponho, ou seja, perceber de que ponto, é assim, a lei vale em qualquer contexto, não é? E, portanto, a lei, volto a dizer, eu acho que a lei deve ser o nosso guião. E quando a lei prevê uma possibilidade, seguramente que não é para fazer letra morta da mesma. É bem pelo contrário, é para garantir. Bem sabemos também, infelizmente, há circunstâncias em que as leis são contraditórias e isso gera-nos aí uma situação de ter de escolher como a aplicar, mas em geral não são. E, portanto, o que temos de fazer é criar condições para que, em qualquer contexto, a lei seja cumprida. E, portanto, eu acho que é um diálogo que temos de fazer em conjunto para encontrar as melhores soluções. Nós estamos a aproximar-nos do fim, já vai alongar a conversa, mas está a ser um prazer e por isso, de facto, vai ser difícil terminá-lo, mas tenho a certeza que provavelmente no futuro falaremos novamente. Mas há uma questão que nem os meus colegas me perdoariam se não lhe colocasse, que é uma questão que tem vindo com muitas queixas dos colegas, que é a questão do aeroporto. O aeroporto tem sido, de há uns anos a esta parte, uma das temáticas mais problemáticas. Já teve protocolos, já teve N tentativas de resolução, mas parece que ainda não se conseguiu resolver o problema e ultimamente diria que até há quem diga que se agravou. Não estou a fazer nenhum julgamento, mas gostava de saber qual é a opinião da AIMA em relação ao problema, que de facto é um problema, o que se passa neste momento no aeroporto. Pronto, explicando, antes de mais, dar nota que a AIMA, o problema do aeroporto, tentando concretizá-lo para compreender, porque é difícil falar de problemas não definidos. No fundo é deixar os imigrantes muito tempo à espera, a aguardar no chão. A aguardar, sim, a dormir no chão, sim, na área internacional, sim. É essa questão. Porque aguardam uma qualquer decisão. Pronto. É bom deixar claro que os cidadãos estrangeiros que se encontram na área internacional do aeroporto ou no estabelecimento equiparado a centro de instalação temporária, no ESIT do aeroporto, não estão, só com exceção dos que chegaram esta semana, eventualmente, não estão a aguardar uma sessão da AIMA. Portanto, esta é a primeira nota que é muito importante que seja absolutamente clara. Ou estão a aguardar por razões que nada têm a ver com a AIMA, designadamente porque não reuniam documentação habilitante para entrar em território nacional e não solicitaram proteção internacional, asilo ou proteção subsidiária, portanto não solicitaram uma providência que é emitida pela AIMA e, portanto, naturalmente quem faz o controle dos aeroportos, vendo alguém que não tem habilitação suficiente para entrar em território nacional, recusa essa entrada. E algumas dessas pessoas estão nessa situação. Outras estão numa situação em que, efetivamente, pediram proteção internacional, pediram asilo ou proteção subsidiária, receberam uma decisão da AIMA de indeferimento dessa pretensão no prazo legal, que é de 7 dias. Portanto, o prazo é de 7 dias. E nós, há muito tempo que não temos deferimentos tácitos e, portanto, estamos a decidir dentro do prazo de 7 dias, muito abaixo desse prazo, aliás, posso dizê-lo. E, portanto, as que pediram dentro desse prazo, enquanto a AIMA não decide, efetivamente estão a aguardar uma decisão da AIMA, que depois é de indeferimento, e muitas vezes, quando se é de deferimento, a PSP, que é quem controla o aeroporto, autoriza a entrada. Se for de indeferimento, há um prazo para recurso da decisão da AIMA, período esse em que as pessoas aguardam na mesma zona o decurso desse prazo até que a PSP se encarregue de lhes encontrar uma solução para eles regressarem ao país de origem, e, portanto, outras pessoas estão nessa situação. E, finalmente, há outro caso, que são a situação das pessoas que impugnam a decisão da AIMA e que aguardam no aeroporto por uma decisão judicial relativamente à sua pretensão.
E nesse caso também não é de uma decisão da AIMA que aguardam, não é? E portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a AIMA está muito preocupada com essa situação, porque a AIMA evidentemente tem, em último caso, uma preocupação residual e, portanto, de última linha, de última rácio, relativamente à situação de todo e qualquer cidadão estrangeiro que se encontra em território nacional e que, de alguma forma, possa beneficiar de uma ação da AIMA, nem que seja por indução. Mas é verdade que no início, quando a AIMA iniciou funções, havia pessoas a aguardar no aeroporto dias, bastantes dias, designadamente até por fazer os 7 dias úteis, por uma decisão da AIMA. E algumas, inclusivamente, tinham decisões que resultavam da ultrapassagem desse prazo, portanto que se formava o ato administrativo de forma tácita e em que aguardavam no aeroporto sem que nada acontecesse. E, portanto, isso foi resolvido, felizmente, ainda durante o ano passado. Portanto, foi uma das prioridades que abraçámos. Resolvemos essa circunstância e, embora estejamos muito preocupados e muito atentos àquilo que se passa com a situação dos cidadãos estrangeiros que não estão a aguardar uma qualquer providência ou decisão da AIMA, estamos evidentemente mais limitados na nossa ação de poder dar um contributo positivo para a sua solução. Mas também é preciso ter aqui em conta uma coisa, é que tem havido uma procura muito significativa de pedidos de proteção internacional e de asilo. Só para se ter em conta, não apenas no aeroporto, mas também no território nacional, só este ano, e ainda não terminamos sequer o mês de março, já tivemos cerca de 1.100 pedidos de proteção internacional. E no ano passado, só para termos um grau de comparação? Se tivermos em conta que em 2021 tivemos 1.500 durante o ano inteiro, em 2022 não chegámos aos 2.000, e em 2023, tendo em conta que o final do ano já foi de altíssima pressão, tivemos 2.700, nós estamos neste momento com 1.100 num trimestre. E, portanto, demonstra bem também uma realidade que é uma realidade de uma procura crescente. E ainda assim, no que respeita ao aeroporto, nós estamos com capacidade, porque alterámos a nossa forma de trabalhar e garantimos que a resposta é dada em tempo legal. Nos pedidos em território nacional, neste momento, estamos também não há deferimentos tácitos, no sentido em que não há, neste momento, as pessoas que chegam agora não têm o decurso de prazo, que nesse caso é de 30 dias para uma decisão, e não é por essa via que se verifica a formação do seu direito. E o número de decisões que neste momento estamos a tomar é muitíssimo superior ao que alguma vez foi tomado e é muitíssimo mais célere, porque reformulamos totalmente os nossos procedimentos. Mas o volume de procura é muito elevado e seguramente que isso tem que nos fazer a todos, aqueles que estão preocupados com esta situação, pensar em soluções que minimizem o impacto que isso possa de alguma forma ter na vida dos cidadãos que aguardam em condições menos adequadas por uma decisão, seja de quem for a entidade da administração que a tem de tomar. Da administração como um todo, designadamente envolvendo tribunais. Não? Aproximando-nos do fim da nossa conversa e tendo ouvido por diversas vezes falar muito sobre a questão e a relevância da língua portuguesa na integração da comunidade migrante, que, segundo números, rondará um número à volta de 1 milhão, não é, de pessoas, o que é que nos pode dizer sobre isso? É verdade, de facto, se a primeira prioridade da AIMA foi claramente a componente documental e resolução do problema documental, a segunda prioridade foi a promoção, e é a promoção da aprendizagem da língua portuguesa. Na verdade, estamos a falar é absolutamente crítico que aqueles que vêm para Portugal dominem o nosso código, tenham a chave de acesso à nossa cultura, e isso é a língua portuguesa. Por muito que nós estejamos muito habituados, e bem, a que muitas das pessoas que escolhem Portugal para viver são pessoas oriundas de países de língua oficial portuguesa e, portanto, que dominam o nosso idioma. Mas temos, e é crescente, um número de pessoas oriundas quer de países de língua oficial portuguesa e não dominando a língua portuguesa, quer de países que não são de língua oficial portuguesa, que não a dominam. E se nós queremos, de facto, promover uma integração plena, e eu acho que isso nos preocupa a todos, é, de facto, absolutamente crítico que se amplie o domínio da língua portuguesa. E foi isso que procurámos fazer. Aliás, prometemos, logo à entrada da AIMA, prometemos não só resolver no espaço de 1 ano e meio a questão do problema documental, e estamos a trabalhar nisso, como prometemos disponibilizar
o portal até ao final do ano e foi disponibilizado em janeiro apenas e só porque ficou a aguardar o decreto regulamentar que saiu uma semana antes do lançamento do portal e, portanto, assim que saiu o decreto regulamentar, estivemos em condições de divulgar o portal e prometemos até ao final deste trimestre apresentar um primeiro plano estratégico para a promoção da aprendizagem da língua portuguesa enquanto língua estrangeira. E foi aprovado nesta segunda-feira, depois de um período de consulta pública de cerca de um mês, e temos hoje um programa que vinculará um conjunto vasto de entidades públicas durante os próximos 4 anos, com um conjunto de 39 medidas e 68 atividades, algumas até bastante... Quais são as principais? Algumas, não vou esconder que a maioria são relacionadas com a área tecnológica e, portanto, com o objetivo de, por exemplo, criar instrumentos de autoavaliação do domínio da língua portuguesa, ou disponibilizar, de aplicações, não? De aprendizagem à distância ou até de autoaprendizagem, e, portanto, também, até de certificação de conhecimentos na língua, também digital. Mas não ficamos apenas por aí, portanto, na criação da diversificação das formas de aprendizagem, muita promoção do ensino não formal e até algumas soluções até um bocadinho mais fora da caixa, como, por exemplo, o estabelecimento de formas de aprendizagem da língua portuguesa em contextos imersivos, como por exemplo na prática desportiva ou até em atividades culturais. São formas muito interessantes de chegar a outros públicos que ficam muitas vezes mais arredados e que têm mais dificuldade de ir a uma sala de aula, quer por falta de hábito, quer por outras características. E na questão da língua, já agora também há uma pergunta que eu acho que se impõe, que é, em termos de nacionalidades, como é que está a distribuição atual? Bem, não haja qualquer dúvida que a maior comunidade estrangeira a viver em Portugal é a comunidade brasileira e é muito superior a todas as outras. E, portanto, essa é a primeira nota. Depois varia, não é? A seguir temos o Reino Unido, que agora ainda por cima nem sequer é um país da União Europeia, portanto tem exigências acrescidas, que sempre representou uma comunidade relevante e que tem, de facto, um relevo muito significativo. Mas temos também a Ucrânia, que cresceu, uma comunidade que cresceu muito. Ainda estão muitos ucranianos nesta altura em Portugal. Já existia, era uma comunidade já relevante. Perdão, era uma comunidade já relevante antes do conflito que se verifica na Ucrânia. Depois do conflito, evidentemente que cresceu e hoje assume um dos lugares cimeiros em termos de comunidade e é uma comunidade, de facto, que não domina a língua portuguesa e que precisa de apoio nessa matéria. Aliás, nota-se muito significativamente o aumento do número de alunos nas aulas de português de língua de acolhimento após a vinda das pessoas que vêm ao abrigo da proteção temporária da Ucrânia. Quem quiser ter essas aulas é fácil de obter? É, evidentemente que também no plano estratégico que temos mecanismos, prevemos medidas e atividades no sentido de incrementar, de facilitar o acesso às soluções que existem para a aprendizagem da língua portuguesa. Ou seja, quem está dentro do sistema acha sempre que ele é simples, mas se há quem fique fora dele é porque não é assim tão simples. E esse é que deve ser o nosso juízo. O nosso juízo não deve ser a nossa opinião, o nosso juízo deve ser a avaliação de se estamos ou não a chegar a todos os nossos potenciais utentes. E se estamos a deixar alguns fora, podemos sempre fazer mais. Última pergunta. Em termos de legislação existente na área, e sem pedir naturalmente nenhuma opção ou orientação política relativamente a isso, mas o que é que acha que, do ponto de vista de quem presida a AIMA, faria sentido talvez fazer alguns ajustamentos legais, na sua opinião? Se é que, naturalmente, poderá compartilhar connosco. Eu agradeço a pergunta, não, eu posso, e sei bem que muitas vezes é fundamental poder ter a lei como instrumento acessível para poder agilizar caminho. Mas o trabalho que foi feito, quer na lei que criou a AIMA, e portanto a revisão da lei dos estrangeiros, quer com o decreto regulamentar que saiu em janeiro deste ano e que nos permitiu, por exemplo, abrir o portal, eu acho que é um trabalho já muito arrojado e muito profundo, que nos permite, de facto, ter aqui um largo espaço para poder trabalhar melhor e de forma mais eficaz e mais eficiente para servir muito melhor os nossos utentes. E, portanto, eu estou plenamente confortável. Mas é também importante dizer que, para mim, enquanto servidor do Estado, a lei é contexto.
E a lei é cenário, não é? Eu não combato o cenário é o que eu tenho, não é? E, portanto, na verdade, há sempre soluções que, com possibilidade de fazer uns ajustamentos na lei, podem ser mais eficazes e mais céleres, mas normalmente a lei não é o problema. Normalmente a lei dá espaço para que as coisas possam ser mais bem feitas, ainda que dentro do mesmo contexto. Muito obrigado, Dr. Luís Góes Pinheiro, foi um gosto tê-lo aqui. Faço votos para que volte em breve com melhores notícias, pelo menos já a falar do sucesso da AIMA que todos queremos, e voltaremos numa próxima oportunidade em mais um episódio do Pode Esclarecer. Muito obrigado por terem assistido.